Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Como eu falei para vocês, vamos estar fazendo live toda terça-feira. Vamos deixar o horário fixo das 19h30. Então, sejam todos bem-vindos, porque toda terça-feira eu vou trazer um assunto diferente. Vou trazer lives de perguntas e respostas, onde eu vou tirar dúvidas, as dúvidas, né, de vocês. Vou trazer live também com conteúdo, ensinando sobre mesas, enfim. Cada live um tema diferente. Então, fala pra gente aí se tá tudo ok a conexão, se dá um joinha aí pra quem tá entrando, se tá ouvindo beleza, se a imagem está ok, se não tem nada travando pra gente começar com a nossa live. Hoje eu vou estar falando dos 6 pilares do método Poliana Campos, que é o meu método, que é o método que eu trabalho e o método que eu ensino no meu curso sobre mesas lucrativas. Tudo certinho aí, Mi? Tudo certinho? Então, beleza. Então, vamos lá. Gente, quem tiver alguma dúvida, né, durante a live, alguma coisa que quiser me perguntar, pode clicar do lado aí, nesses 3 pontinhos, eu acho que é isso mesmo, não é? Tem 3 pontinhos aí que você clica e deixa a sua pergunta, tá? Que a Milena vai estar lendo a pergunta para mim, eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então é só deixar a sua pergunta lá que eu vou estar respondendo vocês. Então hoje eu vou falar dos 6 pilares, porque eu recebo diariamente perguntas, né? Pessoas me perguntando sobre como que é o meu curso sobre mesas lucrativas, como que é esse meu método. Então, nada melhor que uma live para poder estar passando para vocês todas essas informações do meu método. E esse meu método, eu divido ele em 6 pilares. Então, hoje eu vou estar falando desses 6 pilares que tem dentro do meu método. E o que seria, né? Esse método, gente, é um método criado por mim, é um método que eu utilizo no meu dia a dia, aqui na minha cozinha, na minha confeitaria, e é um método que faz eu lucrar muito com a confeitaria. E esse mesmo método eu ensino às minhas alunas no curso sobre mesas lucrativas, aonde ajudo elas a colocarem dinheiro realmente no bolso, a lucrar com a venda das sobremesas. Eu não sei se você me conhece, se você me acompanha nas redes sociais, mas eu faço delivery uma vez por semana e vendo sobremesas. E eu utilizo, né, esse meu método na venda das sobremesas. É isso mesmo. E eu acredito que todas vocês, seja você iniciante, seja você experiente aí na área da confeitaria, tem o objetivo aí de estar lucrando, né? Tem o objetivo de ter resultados aí com a venda das sobremesas. Isso é fato. Todo mundo trabalha em busca de resultados. E nada melhor do que seguir um método para poder ter esses resultados mais facilmente, tá? Então eu vou estar falando sobre esse método. O primeiro pilar desse método que eu utilizo, né, é o pilar da produção otimizada. O que seria essa produção otimizada? Como assim, Poliana? O que seria essa produção? Essa produção otimizada, a gente consegue encaixar a produção das sobremesas de acordo com o tempo vago que a gente tem. A gente não precisa estar produzindo todas as sobremesas de uma única só vez, em um único dia, onde o trabalho fica cansativo, fica exausto, porque a gente tem várias coisas para estar fazendo em casa. Então, com essa produção otimizada, a gente consegue estar dividindo toda a produção, por exemplo, em etapas. A gente consegue dividir essa produção de acordo com o tempo que a gente tem. E essa produção e para a gente conseguir isso, a gente precisa de ter um planejamento. E é isso que eu passo para as minhas alunas, um planejamento para conseguir aí ter uma produção otimizada. Uma produção que vai te gerar mais tempo.
Como assim, Poliana? Gerar mais tempo. Uma produção que você vai conseguir produzir por etapas, trabalhando algumas horas por dia, né? Em vários dias da semana. Ou seja, com isso você vai conseguir estar gerando aí mais tempo para você, se você tiver um outro trabalho, para você estar trabalhando, para você ficar com a sua família, enfim. Isso faz parte da produção otimizada. Com isso, você vai conseguir produzir por etapas, né? Então, você consegue ter aí mais tempo, você consegue produzir por etapas, você vai ter conhecimento de como você vai fazer essa produção otimizada, como você vai conseguir produzir em menos tempo uma produção maior para você estar conseguindo vender. E tudo adaptado de acordo com a sua capacidade, que muitas de vocês são iniciantes, né? Tá iniciando aí na confeitaria, então a produção inicia aí na cozinha de casa, tem a produção também das coisas de casa, né? Do almoço, café, enfim. Então tem que ter uma organização de produção para você conseguir otimizar isso, mesmo trabalhando dentro da cozinha de casa. Então essa produção otimizada, ela vai dar uma assistência aí tanto para um aluno que é iniciante, que não tem experiência, tanto para um aluno que já tem experiência e quer aumentar a sua produção para automaticamente estar lucrando mais, tá? O segundo pilar aí do meu método, do método que eu uso aqui na minha confeitaria, que eu ensino as minhas alunas no sobremesas lucrativas, que, como eu falei para vocês, nada melhor do que seguir um método, é o pilar das receitas replicáveis. O que seria as receitas replicáveis? Seria receitas fáceis de estar reproduzindo. Porque às vezes a gente pega receitas que quando a gente vai ler, a gente vê muita dificuldade para estar reproduzindo aquela receita. Então, dentro do meu método, eu utilizo só receitas fáceis de ser replicadas, receitas fáceis de ser modificadas. Como assim, Poliana, modificadas? Eu trago ali uma receita base e você consegue modificar ela do jeito que você quiser. Você consegue, por exemplo, saborizar ela do jeito que você quiser, do jeito que vai chamar mais atenção do seu público, do jeito que você vai conseguir, do jeito que vai adaptar melhor ali ao seu público, né? O sabor, enfim. Então você consegue modificar essa receita. Eu ensino uma base que você consegue facilmente modificar essa receita. E são receitas também fáceis de ser encontradas os insumos, porque às vezes são receitas que têm ingredientes, insumos que a gente fica com muita dificuldade de estar encontrando. Então é muito válido trabalhar com receitas que a gente consegue aí encontrar insumos com facilidades, num supermercado, numa loja de confeitaria, né? Como aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, eu tenho difícil acesso, né, às lojas grandes de confeitaria, supermercados grandes, então eu me adaptei e coloquei dentro do meu método receitas mais fáceis, né, de ser produzidas, de ser replicadas, de ser modificadas, né, de acordo com o que o meu cliente pede. Então, isso eu acho muito importante, eu trabalho assim e isso eu passo para as minhas alunas. Uma outra coisa também muito importante que tem dentro do meu método, um dos pilares, é a precificação. Mas a precificação eu vou deixar mais para o final da live, eu vou falar mais sobre essa precificação. O que seria a precificação dentro do meu método, tá? Então aqui, como eu estava falando das receitas, são receitas fáceis, né? Fácil de fazer. Insumos. Insumos fáceis de encontrar, porque isso é muito importante, né?
Acho que esse pincel não tá muito legal. Então, receitas fáceis de fazer, insumos fáceis de encontrar, receitas fáceis de ser modificadas, como eu já falei para vocês. A precificação eu vou deixar para o final da nossa live. E eu vou falar do outro método, na verdade, do outro pilar que tem dentro do meu método, que é sobre a divulgação, tá? Eu tô acompanhando aqui para mim não me perder, mas o que seria essa divulgação? Lá dentro, eu ensino para as meninas, primeira coisa, antes de pensar na divulgação, como que eu vou divulgar o meu produto, como que eu vou transformar essa divulgação em venda, porque é isso que é importante, é isso que a gente quer, é isso que a gente busca. Todo mundo que trabalha com um produto, né, um produto artesanal, com uma confeitaria, a pessoa quer vender, né? A pessoa quer vender, quer lucrar. E para ela vender, ela precisa de uma divulgação. Mas antes dessa divulgação, ela tem que ter, para chamar a atenção do cliente, um bom cardápio. Então, dentro da divulgação, entra aqui a montagem do cardápio, que seria o primeiro passo da nossa divulgação. Então, a montagem do cardápio. A montagem de um bom cardápio, de um cardápio que vende o mês inteiro. Mas quando eu falo que vende o mês inteiro, não é um cardápio único. Montamos um cardápio diferenciado toda semana. Nossa, Poliana, mas aí eu tenho que aprender coisas demais, né, para mim poder trazer um cardápio diferenciado. Não é exatamente aprender coisas demais. É ter o conhecimento certo para você conseguir montar vários cardápios, com vários produtos ali dentro, mas usando sempre uma mesma base. Entendeu? É isso que é o segredo. É usar uma mesma base e trazer um cardápio diferenciado toda semana para o seu cliente. Tá? Isso faz a diferença. Poucas pessoas trabalham assim com um cardápio diferenciado. Dentro da nossa divulgação também, tem que ter a divulgação, né, que gera desejo no cliente. Tá pequena, né? Que gera desejo no cliente. A próxima eu vou fazer maior, então. Então, a divulgação, ela tem que gerar desejo no cliente. Não basta apenas tirar uma foto, fazer um vídeo e postar. Ela tem que ter estratégia. Do mesmo jeito que a gente tem estratégia de venda do nosso produto, a gente tem que trabalhar com estratégia de divulgação. Para que estratégia de divulgação, Poliana? Para gerar desejo no cliente. Porque é através do desejo que a gente gera no cliente, a gente transforma esse desejo em vendas. Automaticamente, esse desejo aqui, ó, ele é transformado depois em vendas. Então, tem que ter uma estratégia de divulgação para poder estar gerando desejo no nosso cliente. E para a gente conseguir fazer, né, essa estratégia, a gente tem que ter planejamento. Até a divulgação tem que ter um planejamento. Como assim, Poliana? Tem que ter um planejamento. Será que ficou melhor? Tem que ter um planejamento. Então, a divulgação tem que ter um planejamento. E um planejamento antecipado. Você tem que gerar uma antecipação antes da venda. Para quando chegar no momento da venda, o cliente já está com desejo de comprar e comer o seu produto. Então, tem que ter um planejamento. Um planejamento com antecipação. A gente tem que antecipar.
Então, quando a gente fala divulgação, eu não estou falando só em divulgar o produto nas redes sociais, jogar uma foto no Instagram, no Facebook, enfim. Não. A divulgação, ela tem que ter uma estratégia. Ela tem que ter uma estratégia para você conseguir montar um cardápio diferenciado. Ela tem que ter uma estratégia para você conseguir gerar desejo no seu cliente e automaticamente reverter em vendas. Você tem que ter um planejamento com divulgações antecipadas, com antecipação, para você conseguir fazer a venda no momento que você iniciar que está vendendo o seu produto. E todas essas estratégias de divulgação eu coloco dentro do meu método, entendeu? Lá dentro do meu método eu uso todas essas estratégias, eu ensino para as minhas alunas toda essa estratégia de divulgação que tem que ter para você ter resultado. Nada melhor do que um método que dá certo para a gente conseguir ter resultados, não é mesmo? Um outro pilar aí do meu método é a estratégia de vendas. Como eu falei da divulgação, nas vendas a gente também tem que ter estratégias. Como eu falei aqui na divulgação, temos que ter estratégias de divulgação antecipada, também entra na venda, a mesma coisa, estratégias de antecipação. Estratégias de divulgação do seu produto. Será que tá dando para ler? Minha letra é pequena, né, Milena? Antecipação, divulgação do produto. Você tem que apresentar, ter estratégia de como apresentar o seu produto para aquele bairro onde você mora, para aquelas pessoas que você quer vender, como montar parcerias para os clientes degustar o seu produto. E o melhor do que o cliente ter a oportunidade de degustar o seu produto é você conseguir fazer parcerias aonde você vai estar recebendo, né? Você vai fazer uma parceria que as pessoas vão te pagar por essa parceria, você vai estar recebendo e automaticamente você vai estar abrindo a oportunidade para as pessoas degustar o seu produto e conhecer o seu produto, porque nada melhor do que o cliente provar. Então isso também é uma estratégia de venda para você conseguir aí vender o seu produto. Eu aqui no meu delivery, no dia do meu delivery, eu consigo centrar, quem me acompanha aqui nas redes sociais, como eu falei lá no começo da aula, eu consigo centrar as minhas vendas em um único dia na semana. É uma opção minha, eu iniciei com a venda das sobremesas desse jeito, vendendo um único dia na semana, e eu vendo até hoje assim, e dá super certo. E consigo faturar, ter um faturamento ali em uma tarde de venda de 1.500 a 2.300 de venda de sobremesas em um único dia. Ou melhor, em uma única tarde, porque o meu delivery funciona só de meio-dia às 17 horas. E como que eu consigo fazer essas vendas em um único dia na semana, vendendo um único dia da semana? Usando as estratégias corretas de venda e de divulgação do meu produto, tá? Um outro pilar aí do meu método que é muito importante é o controle de estoque. Como fazer um controle de estoque mesmo produzindo pouco, mesmo trabalhando da cozinha de casa? Eu estou iniciando agora, eu estou produzindo tão pouco, eu preciso de fazer um controle de estoque? Sim, você precisa de fazer um controle de estoque. Para quê? Para agilizar a sua produção, para você não passar perrengue na hora de produzir os produtos, para facilitar o seu controle de caixa também vai te ajudar aí
o controle de estoque. A Mascarina Nata perguntou: oi, o que sobra você congela para a próxima semana? Sim, o que sobra eu congelo para a próxima semana. Mas vai depender do produto. Não são todos os produtos que eu congelo, que eu faço congelamento. Por exemplo, eu trabalho muito com copo da felicidade, onde vai frutas frescas. Frutas frescas, por exemplo, o morango. Eu trabalho muito com morango. O morango é uma fruta assim que os meus clientes amam. Tudo que eu faço de morango é sucesso de vendas. O morango fresco, por exemplo, não tem como congelar, mas eu tenho as estratégias certas para não sobrar, que isso é bom, né? A gente não quer que sobra, né? Então, o que eu faço? O que dá para congelar, eu faço para sobrar. O que não dá para congelar, eu uso a estratégia para não sobrar, né? Como se diz, não ter aí o desperdício. O copo da felicidade, por exemplo, não dá para congelar. O bombom de morango, que é uma outra sobremesa que eu vendo muita história em todos os deliveries. É uma sobremesa também que não dá para congelar, porque quando você descongela o bombom de morango, por ele ser fresco, ele vai soltar água, ele vai ficar mole, enfim, não dá para congelar também. Mas aí eu uso as estratégias para não sobrar esses produtos que não dá para congelar. Os que dão, eu sempre faço para mais. Sobrou, eu congelo. Mas eu tento trabalhar ali numa linha para que não sobre, sabe? Para que não sobre. Mas se caso sobra, dá para congelar tranquilamente. E é isso. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos lá. O que eu estava falando era do controle de estoque, né? Então, o controle de estoque, gente, ele é necessário. Mesmo você que está iniciando agora, que está produzindo pouco, você tem que iniciar fazendo o controle de estoque. Quando a gente inicia na confeitaria, já, como se diz, no caminho certo, usando todas as estratégias necessárias para a gente ter resultados, o resultado vai vir muito mais rápido. Porque quando a gente inicia sem objetivos, sem metas, o resultado custa vir. Então, quando a gente coloca metas, coloca objetivo e segue uma linha, né, um caminho assertivo, o resultado vem muito mais rápido para a gente. Agora eu vou voltar lá e vou falar da precificação, que eu tinha falado que eu ia deixar para depois. Eu vou estar falando da precificação. Por quê? Porque a precificação é um outro pilar, né, que tem dentro do meu método sobremesas lucrativas. Antes de eu falar da precificação, dando um exemplo aqui da produção otimizada, eu vou mostrar um bolo gelado, que já está prontinho, esse bolo gelado. Ele estava até lá no meu freezer. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui tinha que ser a Kate, né? Vou deixar esse bilhetinho aqui. Enfim, esse é um bolo gelado, que ele já está pronto para ser fatiado. Hoje é terça-feira, a venda do meu delivery vai ser na quinta-feira. Ou seja, eu já estou com o bolo pronto, o bolo prontinho para ser fatiado, colocado nas embalagens para ser vendido. Ou seja, eu produzi esse bolo aqui por etapas. Meu delivery ainda vai ser na quinta-feira. Eu já estou com o bolo pronto. Amanhã eu vou cortar, né, as fatias desse bolo, vou embalar esse bolo e vou deixar na geladeira para ser vendido na quinta-feira. Ou seja, eu faço toda a minha produção por etapas, né? Por etapas, para poder otimizar aí a produção e a gente ter mais tempo, não ficar aquela loucura produzindo tudo no dia só e vender no outro dia. Porque isso, gente, na prática não dá certo, não funciona. Quando você tem uma organização, você consegue produzir muito mais e menos tempo e vender mais, né? Porque você vai ter mais produtos aí para poder vender. Então é isso. Vamos voltar lá para precificação, que é um outro pilar que tem dentro do meu método. A precificação, gente. A precificação correta é aquela precificação que vai colocar dinheiro no bolso. É aquela precificação onde você vai conseguir ver o lucro do seu trabalho, o lucro das vendas das sobremesas. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que se a gente pesquisar no Google,
a gente colocar lá confeitaria, a gente vai ver que a confeitaria é uma área que está crescendo muito, 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 muito a cada ano. Tem um crescimento muito grande a confeitaria, mas me deixa uma pulga atrás da orelha. Se na estatística a confeitaria é uma área que cresce muito, né, que está, como se diz, movimentando bilhões por ano no nosso país, no Brasil, como que a gente vê tantas confeiteiras frustradas, tantas pessoas falando que não consegue ganhar dinheiro com a confeitaria, que não dá para ganhar dinheiro com a confeitaria, enfim, eu escuto 1001 coisas, né? Que a confeitaria não dá dinheiro, que não dá para ganhar dinheiro, que os insumos estão muito caros, não dá para poder vender, tem que ter um investimento muito alto, enfim, 1001 coisas. Como que a gente escuta isso na nossa realidade no dia a dia e a gente vai pesquisar na estatística, a confeitaria está só crescendo e movimentando bilhões. Pode ter certeza que essas pessoas que falam isso não estão aplicando a maneira certa de produzir e de vender os doces, né? Porque se aplicar a maneira correta de divulgação de venda, não tem erro, gente. Não tem como não vender, não tem como não faturar. E um dos pilares mais importantes para você conseguir ter esse resultado é a precificação. Dentro da sua precificação, você tem que conseguir identificar o preço dos insumos. Dentro da sua precificação, você tem que colocar os gastos fixos, a taxa de desperdício. Ah, Poliana, como assim? Você acabou de falar agora há pouco que faz de tudo para não sobrar, para não ter desperdício. Sim, eu faço tudo para não sobrar, para não ter desperdício. Mas às vezes você não utiliza, você vai fazer um centro de docinho, sempre sobra um pouquinho de brigadeiro ali, né? Você enrola o 100, sempre sobra um pouquinho. Enfim, sempre tem um pouquinho de coisa que acaba sobrando. Então, dentro da precificação, tem que ter essa taxa mínima, uma taxa mínima, mas tem que ter a taxa de desperdício, porque acaba sobrando uma coisinha ou outra, acaba perdendo uma coisinha ou outra. Então, isso tem que ter colocar dentro da sua precificação. Então, ó, o valor dos insumos, os gastos fixos, taxa de desperdício. Tô esquecendo de quê, gente? Horas trabalhadas para a produção daquela sobremesa tem que ter dentro da sua precificação, porque as horas trabalhadas não é o lucro que você tem. As horas trabalhadas pela produção daquele produto. Por exemplo, eu fiz, né, o bolo gelado. Eu gastei ali, vamos supor, eu fiz a massa, fiz o recheio e montei o meu bolo gelado. Juntando tudo, todas as minhas horas trabalhadas, eu gastei mais ou menos uma hora mais ou menos para me poder ter o meu produto do jeito que ele está aqui. Por quê? Para bater a massa, eu gasto ali no máximo 10 minutinhos. Beleza, bati a massa, gastei 10 minutinhos. A massa tá assando no forno, né? Gastou ali 40 minutos para estar assando. Enquanto ela tá assando, eu tô preparando o recheio dela. Preparo o recheio e põe no freezer. Pronto, o bolo tá assado. Então, uma hora eu vou ter minha massa batida, minha massa assada e o meu recheio pronto. Beleza, uma hora de trabalho, né? Aí ele tá aqui prontinho. Eu vou gastar agora, vamos supor, 20 minutos para me poder embalar o meu, cortar e embalar, limpar todas as vasilhinhas onde a minha fatia vai e embalar. Ou seja, eu vou ter ali 1h20 minutos de trabalho. Então, eu tenho que jogar dentro da minha precificação o valor dessa hora, 1h20 minutos, que é a hora trabalhada. Nisso não é o meu lucro, porque eu ainda não vendi esse produto. Mas eu tenho que jogar lá dentro o valor das horas trabalhadas. Porque se você não jogar o valor lá dentro do seu produto, das horas trabalhadas, você não consegue nem pagar alguém para te ajudar na produção. Porque é através disso que você consegue pagar alguém que te ajuda na produção, né? Então, tem que ter as horas trabalhadas. Então, eu calculei ali 1h20, você vai colocar 1h20 em cima daquele produto ali, que são as horas trabalhadas para a produção dele. Se é um produto que você vai gastar um pouco mais, você vai gastar ali, no final de 1h30, você tem que colocar 1h30 trabalhada, entendeu? Então, cada produto tem o seu tempo de produção, e isso tem que estar dentro da sua precificação. E
o último ponto da precificação é o lucro. Aí sim é o lucro que vai para o seu bolso. É o lucro que você vai poder fazer com ele o que você quiser. Nesse lucro, você pode jogar a porcentagem que você deseja, que você quiser. Você pode ganhar 100%, mais de 100%. Você pode ganhar 90%, 80%, 50%. Tem produto que a gente não consegue jogar 100%, a gente ganha só 50%. Então, isso aí vai variar. Isso aí você pode acompanhar de acordo com a concorrência, o valor que você vai ganhar, o lucro dentro da sua precificação. Mas antes de você chegar dentro do seu lucro, você tem que olhar todos os pontos da precificação para você ter certeza que você está fazendo uma precificação correta. Entendeu, gente? Sobre os 6 pilares que tem dentro do meu método. Eu recebo várias perguntas, várias pessoas me perguntando sobre esses 6, na verdade, sobre o meu método, né, Poliana Campos. E eu resolvi fazer essa live explicando sobre esses 6 pilares que eu ensino dentro do meu método Poliana Campos. Eu ensino dentro do Sobremesas Lucrativas, que é o meu curso de sobremesas, onde eu ensino todas as receitas que eu vendo na minha cozinha toda quinta-feira no dia do meu delivery, tá? Então é isso, gente. Alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Na semana que vem, na próxima terça-feira, vamos ter mais uma live. Vamos ter live agora toda terça-feira. Eu acho que vai dar um intervalo só no Natal e no Ano Novo. E depois retornamos em janeiro. Toda terça-feira vamos trazer algo diferente, vamos trazer receitas, enfim. Se vocês quiserem dar uma sugestão de live, pode mandar no meu direct. Vou abrir uma live também. Eu acho que semana que vem eu vou abrir uma live de perguntas e respostas para poder ajudar aí todas as perguntas que vocês tiverem relacionadas às sobremesas, tá? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até terça-feira na próxima live.